Vamos lá, Paulo Fernando já entrou. Só você que está aí. Alguém está me ouvindo bem, Paulo Fernando? Dá um alô aí. Como é que está o som? Ah, vamos lá, pessoal. Boa tarde, meu nome é Leonardo Maia, sou repórter do Jornal Dia aqui em Campos. E aí, logo em breve, a gente vai começar um bate-papo com a nutricionista Kátia Mello. Ok? Vamos deixar ela entrar aqui. Quem é que pode me dar uma confirmação de que o som tá bom, que vocês estão me escutando bem? Ok. Tá ótimo, o pessoal tá entrando, hein? Muito bem. Vamos lá. Vamos ver se a Kátia já chegou. Olá, vou chamar a Kátia aqui. Olá, Kátia. Tudo bem? Olá, Léo, tudo bem? Como vai? Deixa eu ver, acho que é melhor assim, né? Acho que é Não, assim não, melhor. não, não sei, eu acho que tem que ser na vertical, Kátia. Na Tá bom vertical assim? na vertical que me orientaram. Assim Tô tá te ruim você. ouvindo, Ah, tô te ouvindo. bem, mal? A voz está saindo metalizada. Ah, é? Será que não é o fone seu aí? Como é que tá o som aí? Tem alguém para me falar do som? Não tô. Você não tá te ouvindo, Kátia? Alô? A voz está saindo metalizada. Bom, meu som. Som. Quem é que pode falar aí nos comentários se a minha voz está saindo boa, se a som da Kátia está saindo bem? Eu acho que talvez você já está dando eco aí, para você aí, Kátia. Talvez seja no seu equipamento aí. Será que é o fone seu? Hein? Tá ouvindo, Kátia? Kátia? Léo, Oi, eu tô te ouvindo muito bem. eu acredito que as pessoas estão escutando, mas Sim. eu não consigo te ouvir saindo Então não metalizada para pode. mim. Ahn, Tenta reconectar, Kátia. Deixa eu vou te Quer mandar que um eu tenha? WhatsApp. Tenta reconectar. Bom, vamos ver se a Kátia consegue refazer a conexão. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela consegue resolver ela entrar de novo. Vou tentar refazer a conexão com ela de novo. Ok. Vamos lá. Oi, Kátia. Tá melhor? Oi, agora tá, Ah, melhorou. tá. Vira seu celular, Ah, que eu acho que as pessoas estão te vendo de lado. Isso. tá, tá. Isso. Tudo bem? Tudo Conseguimos, bem, né? Léo. São Conseguimos. desafios, né, das novas tecnologias. Desafio das tecnologias. Eu sou calouro nesse negócio. Mas, enfim, você sabe mais que eu. Você- ó, olha só, deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha para a nossa audiência aqui, que já Claro. temos bastante pessoas aqui. A Kátia, estou conversando com a Kátia Mello, né, que é graduada em nutrição pela UFRJ desde 2000, né, Kátia? É, E você é coordenadora, não é, do programa Saúde na Escola aqui em Campos, isso. prefeitura, né, que agora com esse período da quarentena, do isolamento, as escolas, as aulas suspensas, né, o programa tem se tornado mais abrangente, procurados ajudar, auxiliar nesse momento da sociedade de outras formas, né? A Um gente do se pro... ressignificou, né? Isso, está todo mundo buscando, está na moda falar, né, de se reinventar, né? Então, Ressignificar, é. o programa também tentando aí se redesenhar nesse momento, né? Sim. E até que eu já fiz uma reportagem aqui com você aqui em Campos, né? Que foi uma das atividades que você tem feito foram as psicólogas
do programa, estou recebendo ligações até por WhatsApp, né? Fazendo escuta voluntária, através do Instagram. Isso. Então, mas hoje nós vamos concentrar mais na questão da nutrição, da alimentação, né? Tá. Você fala um pouquinho, também a gente conversou aqui, já fizemos a matéria sobre um pouquinho, que foi o que deu gancho para te chamar para participar. Depois a gente vai entrar nos aspectos mais práticos do dia a dia das pessoas, né? Mas fala um pouquinho que vocês começaram, vocês perceberam que muita gente, né? Você é nutricionista, pessoas conversavam com você, né, que o período da quarentena estava fazendo com que muitas delas se alimentassem mal, né? Comessem os horários desregrados, ou algumas até falando que passaram a se alimentar nos horários mais corretamente, porque no período normal, né, na vida normal, digamos assim, as pessoas estão o tempo todo na rua, no trabalho e se alimentam de maneira irregular, né? E aí vocês começaram a fazer uma pesquisa, não é isso, Caio? Vocês começaram uma parceria com o campus de Macaé, da UFRJ lá. E aí vocês começaram a fazer, estão reunindo formulários, né, questionários com o pessoal aqui do norte Fluminense, né, noroeste e norte Fluminense, correto? Correto. Então, fala só um pouquinho sobre esse programa aí, o que você já pode compartilhar e tal, a gente entrar nesse assunto. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos que estão aqui conosco. Obrigada ao Dia por oportunizar este momento. Acho que vivemos um momento de tantas informações que geram desinformações. Então, acho que é importante, né, esse tipo de diálogo para a gente tentar compartilhar as boas informações, né? Uhum. Então, a pesquisa da situação alimentar, ela visa entender um pouquinho como é que está o perfil alimentar da população norte-fluminense frente ao isolamento social. Então, em bate-papos, seja em grupos de família ou grupos de trabalho, o que as pessoas geralmente dizem é que elas estão mais ansiosas, naturalmente, né? Angustiadas, temerosas, e esses fatores influenciam diretamente no seu consumo alimentar, seja para cima ou seja para baixo. Uhum. Então, a gente queria entender. Na verdade, a pandemia é algo muito novo dentro dessa nossa geração. A gente nunca viveu algo parecido. Na verdade, a pandemia ela puxou literalmente o nosso tapete, né? Ela puxou o nosso tapete. Nós achávamos que detínhamos o controle da nossa vida, da nossa rotina. Nós planejávamos coisas muito lá na frente. E, na verdade, você viu que a sua vida precisou ser toda reformulada porque nós perdemos esse controle. E quando a gente tem mais dúvidas do que propriamente respostas, estas angústias elas vão refletir em algum ponto, e geralmente refletem aonde? Na alimentação. Uhum. Além disso, não é só a alimentação propriamente dita, mas também o acesso a esse alimento. Porque nesse período, as pessoas estão desempregadas, algumas tiveram seus salários reduzidos, algumas têm a incerteza se realmente terão seu emprego de volta. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: e o acesso à geladeira, a sua geladeira com os alimentos básicos para você comer, você tem esse acesso? Você tem essa certeza propriamente dita? Então é isso que a gente quer buscar entender. Os resultados desta pesquisa, na realidade, Leonardo, eles vão nos dar uma base, e eu digo essa base não só aqui para nós, mas estão sendo realizadas pesquisas a nível mundial sobre esta pandemia, até porque é uma emergência mundial em saúde pública, né? Ela mexeu com o mundo todo. Então, o que a gente pode dizer nisso tudo é que estas pesquisas norteiam a possibilidade de que políticas públicas sejam feitas, sejam construídas para nortear esse momento de isolamento social e quarentena. Até agora, a gente já conta com mais de 1.100 formulários preenchidos, e eu convido quem quiser participar, estar conosco e contribuir com esta pesquisa, o link desta pesquisa está no site da própria Prefeitura de Campos. Então tem uma aba exclusiva que direciona para o questionário. E
Convido vocês a participarem, convido que vocês compartilhem esta pesquisa com amigos, familiares, vizinhos, né? Pelo WhatsApp, preferencialmente, né? Isso. Né? Então, pela via remota, vamos assim dizer. Distância, né? Manter a distância, claro. E que vocês possam nos ajudar. O critério desta pesquisa, de fato, é que você seja maior de 18 anos, né? Então, e que preferencialmente morador desta região norte fluminense, porque a gente quer traçar esse perfil dessa região nossa. E o que vocês, assim, de uma maneira geral, vocês já fizeram um levantamento de alguns formulários, já tiveram? O que você pode compartilhar, assim, para a gente entrar nessa questão de quem está ouvindo a gente, com dicas e orientações, assim? O que realmente as pessoas passaram a ter hábitos mais regrados com relação à alimentação, saúde, exercício? O que vocês observaram? Olha, Léo, a pesquisa ela está em andamento, né? Porque nós estamos nesse período de quarentena e a ideia é que durante esse período de isolamento social, quarentena, esta pesquisa ela fica em atividade. Certo. Mas é fato que o fator ansiedade é um fator que tem realmente sido objeto de grande alteração nesse contexto da relação da pessoa com o alimento, né? O fator emocional, ele tem realmente um peso grande, né? Uma desestruturação da questão alimentar. Isso aí, tá. Infelizmente. Entrando mais um pouquinho nessa questão da alimentação, que realmente tem muito a ver com a questão do coronavírus, né? Da saúde e dessa pandemia, né? A gente conversamos anteriormente também, e aí a gente falava como que um dos fatores de risco que agravam, né, a situação do coronavírus é a questão da obesidade, né, que está muito a ver com a alimentação, né? Primeiro, assim, por que a obesidade, o que você pode dizer do seu conhecimento com relação, por que a obesidade ela potencializa os riscos, né, aumenta os riscos do coronavírus, né? Por que essa relação de obesidade como fator de risco da doença? A gente sabe que não é só sobre o coronavírus, né, em geral, né? Geral. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a obesidade também é considerada uma pandemia, tá? Ela é uma emergência mundial em saúde pública. Então, só para te dar um panorama, né, e a quem está nos assistindo, a prevalência de obesidade no Brasil, ela acomete pelo menos 64% da população, né? Isso é um número bastante expressivo. E aí, se a gente for segmentar isso por faixa etária, Léo, a gente vai observar que na faixa etária de 25 a 34 anos, 84% desses indivíduos, destes adultos, são obesos. Mais acima, numa faixa etária de 35 para cima, em torno de 81%. É um número muito considerável. Muito alto, né? Eu lembro é um problema que afeta quase todo mundo, né? De alguma maneira, né? Da população brasileira. Exatamente. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando se começou a falar sobre Covid-19, né, se falou muito nos grupos de risco, que existem os grupos de risco, mas não foi mencionado inicialmente que a obesidade estaria elencada neste grupo de risco. Isso veio posteriormente. Certo. Também foi elencado neste grupo de risco os idosos, certo? Perfeito. Só que, e até inclusive atrelaram que o isolamento deveria partir de quem estava neste grupo. Isolamento vertical, né? Só isolar. Isolamento vertical. Só que, por este dado que eu estou passando agora para você, considerando que 84% de indivíduos de 25 a 34 anos são obesos, então a gente tem uma faixa etária, e que de 81% estão numa faixa etária superior, potencialmente a gente não pode falar em faixa etária, porque a obesidade é um fator de risco, tá, para o Covid-19. Geralmente, a obesidade, ela caminha junto com doenças crônicas, né? Então, ela vai caminhar com a hipertensão, diabetes, ela vai caminhar com as doenças cardiovasculares, com as doenças respiratórias. Isso, na verdade, potencializa e agrava um prognóstico. Eu não estou dizendo a você que quem é obeso ou que tem alguma destas doenças, opa, vou contrair Covid-19. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma vez contraindo,
Covid-19, o seu prognóstico ele pode ser muito ruim, tá ok? E ainda falando sobre obesidade, é importante também que se fale que a obesidade, ela na verdade, ela é algo muito mais complexo. A obesidade, ela gera um fator inflamatório dentro do seu organismo, ok? O tecido adiposo, ele não só armazena gordura, ele também produz substâncias, e substâncias que são inflamatórias. E estas substâncias inflamatórias, elas afetam diretamente o seu sistema imunológico. Estas substâncias inflamatórias, elas vão mexer na sua dinâmica celular mesmo, né? Porque o que acontece? Nós passamos por um processo de renovação celular diário. Estas substâncias de processo inflamatório que são produzidos pelos tecidos adiposos, eles inibem a morte celular, que é a morte celular natural, que precisa acontecer para essa limpeza do nosso organismo, ok? Para essa renovação celular. Então, a gente tem uma produção de células diárias e essa morte celular, que é chamada de apoptose, ela é inibida. Então, você tem um acúmulo de células ali circulantes no seu organismo, gerando e ocasionando risco mesmo para o câncer. Então, a obesidade, ela está diretamente associada ao câncer. Certo. E é o agravamento de várias doenças, né? Porque afeta todo o sistema né? E aí eu estou falando do câncer, mas essas substâncias, elas potencializam, inclusive, essas outras doenças que eu mencionei agora. Abre o organismo para as infecções oportunistas também e tudo mais. Exatamente, porque vai afetar, tudo vai elencar e vai afetar diretamente o seu sistema imunológico. Vai estourar no sistema imunológico, né? Vai desencadear lá. Perfeito. E, então, assim, você falou aí, né? Uma faixa etária grande, quase todo mundo sofre com obesidade, né? Uma grande parte da população brasileira tem a obesidade como um fator aí de risco, né? Como que essas pessoas podem adotar, ou como elas devem adotar uma rotina de alimentação durante esse período? Lógico que sim, não vai impedir de contrair, que você falou, não vai impedir de contrair o coronavírus, mas de se resguardar, digamos, de levantar uma defesa maior, né, de preparar o corpo, uma defesa maior para que numa eventualidade de contrair o coronavírus, mesmo essas pessoas obesas que têm obesidade, que também a gente sabe que tem vários níveis, né? Como essas pessoas que sofrem com a obesidade, elas podem adotar uma alimentação que lhes permita uma defesa melhor contra, né, o coronavírus. Então, Léo, vou dizer que não existe algo isolado, tá? Não existe uma receita mágica, né? Existe a questão da alimentação, mas a nossa qualidade de vida, ela está atrelada basicamente a 3 pilares, tá? Então, eu vou falar nesses pilares e provavelmente ele vai ser a base da condução desse nosso diálogo e que vai nortear tudo aquilo que nós conversarmos. E aí eu peço ao pessoal que se atente a isso. Quais são os pilares, pelo menos esses 3 pilares, que garantem a boa qualidade de vida? A alimentação balanceada, o sono adequado, que a gente chama de sono revigorante, e uma atividade física regular, ok? Perfeito. Alimentação saudável, sono revigorante, o próprio sono, um sono de qualidade, e a atividade física regular. Pensando nisso, se eu não consigo manter esses outros 2 pilares, que seja o sono ou a atividade física, caminhando junto com a alimentação não fará o trabalho sozinho. Então, isso é importante que se fale, ok? Claro. Porque muitas vezes a gente pensa que apenas mexendo em um lado está tudo assegurado e, ok, vida que segue, está tudo resolvido. Não. Na verdade, é um trabalho em equipe. E se esta equipe estiver capenga, não vai funcionar. Então, este é um primeiro ponto que eu queria falar, considerar. É claro que dentro da questão da obesidade propriamente dita, a gente pode, na verdade, Peraí, Léo. Oi. Volta a pergunta. Você me perguntou... Nós estamos falando
das pessoas como as pessoas obesas podem tá. se preparar com uma alimentação. Então, aí você isso fala que aí. tem 3 pilares, né? Não é só alimentação. É porque eu já estava pensando na questão imunológica, entendeu? Vamos chegar lá. É a mente acelerada. Acho que a gente vai falar de exercício Então, vamos físico, lá. alimentação. Né? Então, esses 3 pilares eu acho que já dão um norteio legal. Uma atividade física regular. Gente que não, nesse momento não tem como ir para a academia. Então, existem vários vídeos profissionais postando vários vídeos de atividades físicas que você pode fazer dentro da sua própria casa. Perfeito. E no YouTube tem muitas, né? As pessoas podem pesquisar no YouTube, tem uma série de né, de todas as línguas do mundo que vocês possam fazer atividades físicas num espaço pequeno, reduzido, né? Alongamentos, né? Então, esse é um ponto, né? Então, o sono, né? E aí, depois a gente até vai conversar sobre isso, porque existem pessoas que alteram a sua rotina alimentar e comem de noite, comem de madrugada, e aí, como é que faz, né? Então, esses horários estão um pouco conturbados, mas eu acho que a gente pode falar isso depois. E a questão da alimentação propriamente dita. Então, vamos lá. Eu acho que um guia interessante que pode nortear as pessoas a buscarem uma alimentação bacana é o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, tá ok? Então, ele foi formulado por uma equipe técnica renomada e esse guia ele fornece orientações que vão dar a vocês um norteador de como proceder com relação a essa questão da alimentação. O que eu posso adiantar primeira coisa, dar preferência na alimentação a alimentos que sejam in natura ou aqueles que sejam minimamente processados. O que são minimamente processados? Então vamos juntos. Estamos no supermercado, naquela seção de hortifruti, e você tem aqueles alimentos todos ali limpinhos, né? Pronto, você pega, coloca no saquinho, né? Você vai de acordo com aquilo que você, com a sua preferência. Estes alimentos, eles passaram por um processo de limpeza, eles passaram por um processo, alguns, de retirada de partes não comestíveis. Então, esses alimentos, eles são considerados minimamente processados. A base deles é um in natura, tá ok? Certo. Mas eles passaram por um processo que os torna acessível para a aquisição. Chegar em casa, você vai fazer apenas a higienização. Então, preferencialmente, esta é a base. Alimentos in natura, minimamente processados. Você também pode, né, utilizar, mas de forma moderada, os alimentos que são considerados processados. O que são processados? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira bacana. Vamos imaginar aqui o abacaxi. O abacaxi é um alimento in natura, ok? Certo. O processado é o alimento que você inseriu algum componente para aumentar a sobrevida dele, tá? A base dele é um in natura, mas você adicionou açúcar, ou sal, ou vinagre, para aumentar o tempo de prateleira desse produto. Então, vamos imaginar o abacaxi, a parte processada do abacaxi, o que poderia ser? Um abacaxi em calda, né? Porque você inseriu um açúcar ali para fazer esse processo de conservação do alimento, tá ok? E aí depois eu falo do que é o ultraprocessado, porque aí o ultraprocessado eu já vou dar o exemplo do que significa o abacaxi ultraprocessado. Então vamos imaginar você já deixa de ser tão eficiente, tão saudável esses alimentos, né? À medida que vão passando por esses processos, né, eles vão perdendo valor. Você pode consumi-los, mas eles terão que ser consumidos de forma moderada, porque eles têm outros componentes que vão aumentar o valor nutricional dele. Certo. Aí muda a quantidade, muda o horário, às vezes, de consumir, né? Exatamente. Então, vamos imaginar aqui um peixe. Peixe é um alimento in natura, ok? Você consegue pensar num processado do peixe? Imaginando que você pode, ao processado, adicionar. Pode ser, ou óleo, ou açúcar, ou vinagre. Isso é tipo uma latinha de sardinha, né? Aquela sardinha, é isso aí, é o processado. Entendeu? Então, depois eu falo qual é o ultraprocessado de um peixe. Pode falar agora, o ultraprocessado seria o quê? Então, vamos lá. Tem uma dúvida aqui da Nanda e do Rodolfo. Aqui, ó. Então, o que seriam os ultraprocessados?
Então, os ultraprocessados são alimentos fabricados basicamente em laboratórios, tá ok? Certo. Eles são modificados. A base deles, geralmente, não é a base in natura, tá? Então, você, veja bem. Ele não é feito a partir exatamente do alimento natural, né? Do formato original, né? Então, ó, in natura, o minimamente processado, que passou por um processo de limpeza, higienização, moagem, pasteurização. Então, um leite em pó, um leite de caixinha, é minimamente processado. Aí a gente está indo no processado, tá ok? Certo. Que é a adição desses componentes que eu falei para segurar o tempo de prateleira propriamente dita. O ultraprocessado. Esses três elementos que eu passei antes, o minimamente e o processado, a base é o in natura. Mas o ultraprocessado não. O ultraprocessado, geralmente, ele é uma imitação do in natura. Você pode até ter um componente in natura no ultraprocessado, mas ele é mínimo. Então, você vai eu tô falando, posso estar falando uma bobagem, mas você, por exemplo, aqueles suquinhos em pó que não são feitos da fruta em si, né? Só remete sabor e imitação sabor dele. laranja. Não tem nada de laranja ali, mas ele é totalmente... É sabor e imitação dele. O nugget. Nugget de frango, entendeu? Tem tudo ali, é ultraprocessado. É ultraprocessado. É ultraprocessado. É gostoso, mas então não faz tão bem, né, Kátia? Pois é, mas você sabe que aí é que está a questão. Os ultraprocessados, eles possuem a adição de alguns componentes, como aditivos alimentares, por exemplo, que qual é o grande charme da coisa, né, desses aditivos alimentares? É trazer um aroma, é trazer uma cor, uma textura que sejam agradáveis, né? Sim, então, claro. A indústria faz isso. A gente vê... As crianças são um alvo muito grande dessas questões, né? Das cores, do cheiro, do sabor. O biscoito recheado é um ultraprocessado, né? Então, aquela batatinha... Ruffles, né? Ruffles lá. É ultraprocessado, né? Certo. E, na verdade, eu até vou convidar o pessoal que está nos assistindo, depois desse bate-papo... Eu acho que nessa aí dos outros processados, nós respondemos uma dúvida aqui da Eliette Bragança, que perguntou, né? Que estava com essa dúvida do ultraprocessado, que ela não conhecia. Nem eu também. Essa separação. Então, naquela brincadeira que a gente fez, ó, o abacaxi, né? In natura... Processado dele, o processado dele seria o abacaxi em calda e o ultraprocessado seria o suco artificial, o suco de abacaxi de caixinha ou em pó, entendeu? Perfeito. Nessa brincadeirinha que a gente fez. Então, priorizar sempre os in naturas, ou os feitos a partir dos in naturas, né? Exatamente. In natura, minimamente processado e consumir de forma... Muito comedida os ultraprocessados, pessoal. Biscoito de chocolate recheado, pessoal, né? Não, sabor imitação de chocolate, aquilo. E aí uma dica para você saber, puxa vida, a Kátia falou aquele dia de alimento ultraprocessado. Como é que eu sei que é ultraprocessado? Vai no rótulo. Se no rótulo tiver de 5 ou mais ingredientes, principalmente com terminologias que você não entende daquelas substâncias, são ultraprocessados. Nós temos até uma dúvida aqui, que eu acho que é legal que o pessoal começando a perguntar aqui. Temos acho que é uma convidada, está aqui escrito Salles. Ela pergunta se o extrato de tomate é ultraprocessado. Não, o extrato de tomate, ele é processado. Porque a base dele é in natura. In natura, certo. É in natura. A base é in natura. Passa por vários processos, né? Exatamente. Ele adiciona alguns componentes ali para aumentar o tempo dele de prateleira, né? É claro que o melhor seria que a gente pudesse fazer o nosso molhinho de tomate. Molho. E aí a gente pode... e tal. Você fazendo e congelando, 30 dias ele aguenta no congelador, 3 dias na geladeira. Maionese, então... Kátia, vou pensar, maionese. As maioneses são o quê? A maionese é ultraprocessado. Aí, adoro maionese. É ultraprocessado. Minha mulher ela sabe fazer maionese. Vou pedir agora para ela fazer a maionese a partir dos ovos, né? Aqui daí já não é tão, né, nocivo, não é? É muito melhor fazer a maionese caseira, né? E não é difícil, não, é fácil. Eu vou convidar o pessoal, após esse nosso
bate-papo aqui, dá uma olhadinha como quem não quer nada, né, no armário de vocês, na despensa de vocês, e faz uma contagem do que vocês têm de alimentos ali, que sejam ultraprocessados, processados, ou, né? É claro que os minimamente processados, eles vão estar basicamente dentro da geladeira, naquela gaveta. A Kátia fez um desafio, né? Dar um ponto para os alimentos, né? O que a gente pode fazer, Kátia? A pessoa vai na sua despensa, vai no seu armário da cozinha e veja quantos alimentos processados você tem. Né? Isso. Veja se você está se alimentando bem ou não, né? A qualidade da... Desculpa, Léo. A qualidade da sua alimentação, ela vai estar diretamente associada a essas escolhas, as que você está fazendo, né? Então... Se você tem a despensa cheia de ultraprocessado, é porque você não está escolhendo muito bem seus alimentos, né? Exatamente. E se você não está escolhendo bem esses alimentos... Você está se alimentando mal. A gente tá, na verdade, colocando combustível muito ruim na nossa máquina, que é o nosso corpo humano. Está enferrujando por dentro, né, Kátia? Totalmente. Só uma pergunta, já que essa parte aqui rendeu bastante, as pessoas se interessaram. A Meire e quem mais aqui perguntou? Silva, Alquíria, eu acho. Perguntou se chá de saquinho é processado, ultraprocessado. Chá de saquinho é processado. Então tem que chá de saquinho também, é processado, porque a base do chá é in natura. Certo. Né? Mas então, aí também já processado, já passou por um processo... Perdão. O chá em saquinho é minimamente processado. Então pode consumir. Porque a base é in natura, é isso. Você só faz ali uma seleção daquelas folhas e tal para poder fazer a infusão. Mas ele é minimamente. Esses cafés que agora estão na moda, o café em cápsula, né? Isso também seria a mesma coisa, mini processado, porque é o pó. Então, o café também é minimamente processado. Mesmo esses cápsulas, né? Ali é só porque a base dele é o in natura, né? Perfeito. A base dele é o in natura. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, se tiverem algumas dúvidas com relação a isso, podem continuar fazendo pergunta. Tem a Mônica. Está perguntando se shake, sua opinião sobre shake, se esses shakes nutritivos, que é muito comum quem faz essa academia, né? Isso é bom, isso é ruim, faz bem, faz mal, qual é a sua questão sobre o shake? Então, pessoal, para a gente falar de shake, a gente tem que falar de uma base de alimentação que a gente tem que ter, né, Léo? Porque muitas vezes a pessoa utiliza como algo prioritário na sua alimentação, ela substitui o alimento propriamente por essa base que seja shake. Existem algumas dietas restritivas que a pessoa evita jantar e faz a ingestão, por exemplo, do shake. Substitui tudo pelo shake, né? Isso não é aconselhável. Exatamente. Né? Então, eu não acredito muito nesse tipo de... dieta, assim, digamos assim, regime de alimentar. Assim, eu não vou condenar nenhum regime alimentar, tá? Eu não vou fazer esse papel de advogado de diabo, de condenar que não, né? Não vamos por esse caminho. Certo. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que tudo tem que ter uma base. E se você, então, consegue caminhar com esta base, que eu vou passar para vocês, que é a base de uma alimentação saudável, aquilo que você vem aprimorar depois... Ok, a gente está no lucro, mas você criou uma base, você estabeleceu uma rotina. Veja bem, geralmente a gente leva uns 10 anos para ganhar peso. E às vezes a gente quer em um mês perder aquilo que a gente ganhou em 10. Então, existe um processo, né? O processo de perda de peso, de reeducação alimentar... longo, né? Não é para projeto verão 2021, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo de muito tempo, né? O ideal é que se trabalhe ao longo do tempo para que você fidelize aquilo. Porque quando você procura algo muito rápido, certamente você vai ter alguma circunstância na sua vida que aquilo não vai fazer parte. E quando você vê, você ganhou o dobro daquilo que você tinha. É o famoso efeito sanfona, né? Você não consegue manter. Se você faz uma dieta muito rigorosa para perder peso, você não vai conseguir manter aquilo depois na sua rotina normal. Né? Exato. Então o ideal é assim, você sempre tem uma base, começa pela base. É como um bolo, tá? Qual é a base de um bolo? A base de um bolo é o leite, a margarina, os ovos, né? O açúcar.
Então, quando você quer fazer um bolo de laranja, você tira o leite e coloca suco de laranja. Se você quer um bolo de chocolate, você acrescenta... vai trocando, né, os elementos Você até vai você encontrar o seu ponto ideal, né, para você. Exatamente. Exatamente. Agora, se você não conhece a base, se você quer partir logo para um outro universo, né? Sair você se alimenta basicamente de um tipo e você quer passar por uma coisa muito radical, assim, agora eu vou abandonar completamente proteína, isso lá não dá certo. Não vai dar certo, né? Não dá certo. Você pode até conseguir atingir o seu objetivo, você pode até atingir o peso adequado, mas isso não se perpetua. E aí você pode perceber, e eu acho que você deve conhecer pessoas, eu já conheci várias, eu acredito que quem está nos assistindo possivelmente também deve ter algo para contar de pessoas que emagreceram muito rápido e algum tempo depois engordaram praticamente o dobro daquilo que elas tinham, né? Perfeito. É porque é isso, aquilo que é muito rápido não educa, você precisa reeducar. É uma reeducação alimentar, né? A reeducação alimentar te permite, inclusive, você comer uma pizza no final de semana, você, de repente, tomar uma taça de vinho, estou dando um exemplo, então você sair um pouquinho da tangente sem neura e sem culpa. Perfeito. Ô, Cátia, só para, já que isso aqui, nem sei muito bem como surgiu aqui, mas está todo mundo falando de tapioca. Tapioca é processado? Como é que é a tapioca? Então, a tapioca é processado. Peraí, ela é uma goma. Deixa eu ver aqui, a tapioca... Feita a partir de farinha, um tipo de farinha, né? Não, a tapioca é minimamente processada. Minimamente processada. Então pode comer com uma relativa tranquilidade. Então aí, pessoal, que está perguntando a tapioca. Então uma opção de tapioca. A tapioca é uma opção interessante de carboidrato, né? Que às vezes você não quer substituir o pão e aí você utiliza a tapioca. É minimamente processada. O café da manhã, muita gente gosta de comer tapioca no café da manhã, né? Principalmente o hotel que oferece, né? Então pode comer sem problema, que é saudável. Equilibrar com a frutinha também, né? Isso. Sempre bom, né? Muito bom. Perfeito. Então, Cátia, aí eu acho que a gente já cobriu bem essa parte da questão das dietas também, né? Das dietas, de hábitos alimentares nessa parte. E a gente começando falando de obesidade, a gente tinha pensado em abordar a questão da imunidade de uma maneira geral, né? O sistema imunológico está muito ligado, né, à alimentação, né? Uma boa alimentação, de uma maneira geral, você vai permitir que seu sistema imunológico trabalhe bem. Grosso modo é isso, né? Isso. O sistema imunológico é a sua primeira, né, a sua defesa contra essas infecções, qualquer tipo de infecção, como que é o coronavírus, né? Isso. E as pessoas imunossuprimidas, né, ou que fazem uso de imunossupressor, elas estão inseridas nos grupos de risco aí com um fator grande de risco, né? Eu até aproveito e falo assim, eu tenho um problema de saúde, uma doença autoimune e que felizmente eu fiz um tratamento, está indo bem, mas eu faço uso de imunossupressor ainda, numa pequena quantidade, mas eu faço. Em tese, eu sou grupo de risco. Sim. Né? Como que uma pessoa como eu, ou transplantados, né? As pessoas transplantadas fazem, às vezes pela vida toda, o uso de imunossupressor, né? Ou pessoas que têm doenças que afetam o sistema imunológico, né? Como no meu caso. Como essas pessoas, elas podem não vão se proteger completamente, mas como elas podem se colocar numa situação mais... que o organismo esteja numa melhor situação para enfrentar uma infecção de uma maneira como o coronavírus, né? Sim. Como então, é que é essa questão do sistema imunológico? Então, vamos lá. Lembrando dos nossos pilares, né? Para a gente falar, então, em tripé, né? Qual é o tripé da qualidade de vida? Alimentação adequada, um sono revigorante e atividade física regular. Então, a alimentação por si só não faz milagre. Eu adoraria poder dizer para vocês que existe um alimento com potencial curativo, tá? Isso, se alguém disser isso para vocês, vai estar mentindo. Não existe. Esse é um ponto importante, né, Cátia? Porque muita gente toma, e ainda mais nesse universo nosso de fake news que tem, né? Se tomar vinagre com limão, né? Agora circulou recentemente que chá de boldo
curava, ou impedia que você pegasse coronavírus, né? Como é que é isso aí? Não existe. Olha, o que acontece, né? Hoje a gente vive um momento em que a gente tem mais dúvidas do que propriamente respostas. E nós não estamos acostumados a ter dúvidas, né? A gente está acostumado a buscar as respostas. Só que ninguém ainda tem as respostas que nós precisamos, né? Então, esse é um ponto. Em relação ao coronavírus, né? Em relação ao coronavírus. Então, é natural que num momento como esse surjam muitas teorias, eu brinco até que são teorias da conspiração, para fazer com que a gente encontre respostas a estes questionamentos que a gente não tem propriamente dito. A única coisa que eu posso falar do sistema imunológico, o sistema imunológico ele é bem complexo. E aí eu vou entrar numa seara com vocês que é a seguinte. Essa pandemia, como eu falei no início do nosso diálogo, ela puxou o nosso tapete, né? Ela afetou a nossa vida. Ela afetou as nossas relações interpessoais, ela afetou esta pandemia, a nossa rotina de trabalho. Nos trouxe insegurança, angústia, principalmente porque se reflete numa questão financeira, então a gente tem muitas incertezas se o nosso trabalho vai ser mantido, se aquilo que eu ganho vai ser suficiente para honrar com os meus compromissos mensais, enfim. São muitas preocupações. E estas preocupações, elas criam dentro do teu organismo uma situação de estresse, tá ok? Certo. Estas situações de estresse fazem com que o organismo libere algumas substâncias que não são muito bacanas. Que geralmente eu posso te falar de duas delas, que são a adrenalina e o cortisol. Estas substâncias, elas fazem com que você tenha um processo inflamatório ocorrendo dentro do teu organismo. Então, eu não estou te falando de uma coisa... por exemplo, eu estou com um problema no meu trabalho hoje, eu me estressei com alguma coisa, meu nível de estresse subiu... Então, meu nível de cortisol e adrenalina estão altos. Ok. Então, existe uma resposta inflamatória que está sendo mediada dentro do meu organismo. Eu estou com cortisol e adrenalina altos no meu sangue. E o cortisol e a adrenalina elevados na circulação sanguínea inibem, para você ter uma ideia, a atuação dos seus leucócitos. Tá? Então, que são as células de defesa do teu organismo. Então, esse é um ponto importante. Agora, é claro, eu saí do meu trabalho, então eu estou dizendo numa condição anterior. Eu saí do meu trabalho, eu cheguei em casa, eu relaxei com os meus filhos, eu conversei com meu marido, né? Então, aquele nível de estresse, ele tende a cair. Então, ok, saímos desse fator de risco. Só que no momento a gente está vivendo uma questão diferenciada. Porque o nível de estresse ele tem sido diário e ele tem sido constante. Principalmente quando você liga uma televisão ou quando você abre o seu celular. Todo dia, mesmo o noticiário é o mesmo, né? Não é algo passageiro. Número de mortes que está lá em cima, número de contaminados. Aliado a estas situações, a essas condições que eu falei para você, que acentuam o nosso estresse. Ainda assim, com excesso de informação, e informação muitas vezes que são necessárias, mas que são chocantes, só faz com que o seu nível de estresse... Potencializa tudo isso, né? Potencializa tudo isso. E, então, quando você tem esse nível, essas substâncias elevadas no seu sistema, na sua corrente sanguínea, e que estão atrelando diretamente, impedindo diretamente o seu mecanismo de defesa, é óbvio que você precisa realmente rever seus conceitos. Então, vamos conseguir, a partir desse diálogo aqui, minimizar os nossos estresses e se manter calmo? Provavelmente não, porque nós não temos ainda respostas, ok? Muitas dúvidas, né? Ninguém tem, né, uma solução em vista ainda para o coronavírus, então é difícil, né, que as pessoas... A gente sente essa necessidade de ter controle sobre as coisas, né? Quando a gente não tem controle sobre as coisas, a gente fica mais ansioso, ansiedade, né? Preocupado com... Você não tem respostas, é isso. A gente tem a necessidade da resposta. Ou que você procure alguém que te dê a resposta, mas está todo mundo procurando a tal resposta e ninguém encontra a mesma, né? No momento. Apesar de verdadeiramente considerar que
é uma questão passageira. Mas o que eu quero dizer nisso tudo é que esta situação ela já não é, ela já se torna desvantajosa a partir do momento em que ela faz com que o seu sistema imunológico esteja afetado, tá ok? Uhum. E aí? Não. Aí deixa eu só interromper, aproveitar que entrou mais gente aqui, só falar que eu sou Leonardo Maia, estou repórter do Dia aqui em Campos, estou conversando com a nutricionista Katia Mello, que trabalha no programa, é coordenadora do programa Saúde na Escola aqui de Campos, está fazendo uma pesquisa sobre como a quarentena está alterando e afetando os hábitos alimentares das pessoas, né? Aí a gente está agora falando sobre a questão do como o sistema imunológico é muito afetado por esse desregramento alimentar, né? Ou quando você se alimenta bem, né, faz ele funcionar bem, melhor. Sim. E aí você dizia desse tripé, alimentação, sono Isso. e exercício. E a gente já identificou atividade física, né? Então a gente já identificou que a quarentena tem provocado muitos sintomas muito comuns, são ansiedade, angústia, depressão. Né? Depressão. Então, e são coisas que não incidem também. Tem aqui a Salles comentou aqui que ele fica com vontade de comer o tempo todo nesse período de quarentena, né? As pessoas e a gente percebe, mas não é só sobre a alimentação que a ansiedade, a depressão, a angústia se reflete também, né? Falta de, né? Não consegue ter um horário bom para dormir, né? Dorme pouco, muita gente tem crise de ansiedade, e aí não consegue dormir, vai dormir muito tarde, acorda tarde, então uma pessoa que acorda meio-dia vai almoçar que horas, né? Enfim. Exatamente. E aí também desestimula a prática de exercício, porque a pessoa está num ciclo, é o famoso ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso, exatamente. Não adianta só concentrar também, assim, não, vou passar a me alimentar melhor que vou melhorar tudo, vou melhorar minha ansiedade, vou melhorar... Não, tem que ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Aí, se a gente pensar na questão do fator imunológico, existem, claro, alimentos que contribuem para o fortalecimento do seu sistema imunológico, né? Então, perfeito. A gente pode aí elencar a própria vitamina A vitamina C, a vitamina E, o zinco encontrado em alimentos de origem animal, a vitamina A encontrada nos alimentos alaranjados, amarelados, a vitamina E encontrada no azeite, a vitamina C encontrada nas frutas mais ácidas, né? A laranja, o abacaxi, o morango. Mas é aquilo que eu falo, né? Não adianta você comprar um estoque de laranja ou um estoque de azeite e vamos fazer esse processo que está tudo certo, porque as outras coisas estão... Os outros pilares, eles não estão agregados a esse conjunto, entende? É preciso que estes pilares... Trabalhem juntos, né? Eles trabalhem juntos, porque somente a alimentação, outro, né? Ela não vai fazer o papel dela sozinha, ela não tem como fazer, entendeu? Então, existem alimentos que fortalecem o sistema imunológico? Existem. Mas eles não fazem sozinhos. Agora, não existe um alimento miraculoso não, Léo. Não existe esse alimento miraculoso. Toma esse aqui que o seu sistema imunológico vai ficar, não existe. Isso não! Você não vai, né? São todos reforços, né? São todos soldados que você reúne para enfrentar, né, mas um só não vai resolver, né? Não vai te fazer... Olha só, a base de uma alimentação, tá? Vamos então falar da base, que é importante, se a gente puder falar em base. A base de uma alimentação ideal, dentro do perfil da população brasileira, né? A base deve constar de carboidrato, né? Que é aquilo que vai nos dar energia, o carboidrato do pão, o carboidrato do arroz, o carboidrato do aipim, da batata, tá? A leguminosa, que são os feijões, as ervilhas, as lentilhas, que tem proteína também vegetal, que tem algumas vitaminas do complexo B que nos dão energia. Os legumes, as verduras e as frutas, que contêm a maior parte das nossas vitaminas e minerais, né? E quanto mais colorido, melhor ainda. Então... Opa. Mas é o colorido natural, né, cara? Não é aquele colorido que o colorido natural. Não, né? Não, esquece. Ó, nesse nosso bate-papo, eu estou considerando que todo mundo vai tomar aversão pelos ultraprocessados, tá? Porque... Será? Eu espero, né? A gente passa, né? Mas eu espero. E a proteína, né? A proteína, que pode ser as carnes brancas, a carne vermelha, o ovo, existe uma base, tá ok? Então, essa é a base, tá ok?
Kátia, até porque a gente, eu estava planejando a gente conversar uns 40 minutos, já estamos dando quase 50, mas vamos lá. Jesus! É que tá tão tá bom o papo e a gente não vai fluindo. Alguém citou aqui, e nessa questão que a gente está falando desse tripé, sono, alimentação, exercício, tem um fator que muita gente sofre de insônia, né, que já sofria antes e que pode, eventualmente, piorando agora com essa questão, né, porque também a questão que a gente já falou, a ansiedade emocional afeta muito a questão da insônia, né. Então, existem alimentos, você fala, não tem alimento milagroso para nada. Não tem. Né, mas existem, talvez, hábitos, né, e rotina que você possa manter até na questão da alimentação que ajude, por exemplo, o sono. Tá. Sim, por exemplo, você comer muito tarde, pouco antes de deitar, faz mal. Assim, normalmente eu quero dormir todo dia às 11. Se você for comer meia hora antes, você que já sofre de insônia, vai ter problema com isso? Como é que é? Para as pessoas que já têm uma dificuldade de ter um sono regrado, como a alimentação, não necessariamente de alguma coisa, um tipo de alimento, mas de uma rotina, né, de hábitos, pode ajudar nesse sentido. Então vamos lá. Sono. Geralmente no nosso período de sono, fisiologicamente acontece o que no seu organismo? Seu metabolismo fica mais lento, seu processo de digestão fica mais lento, sua pressão arterial cai. Isso é um processo fisiológico normal. Considerando isto, se você tem um hábito de comer à noite, que você dê preferência a alimentos mais leves. Você não vai numa churrascaria ou, enfim, vai comer feijoada, carne, né? Coisas que levam mais tempo para serem digeridas. Perfeito. Porque isso vai afetar o seu processo de digestão. Na verdade, você vai fazer com que o acúmulo de alimentos que sejam excessivamente gordurosos, alimentos excessivamente gordurosos, na verdade, eles levam um tempo maior de digestão. Então, se você come esses alimentos à noite, eles vão ficar armazenados no seu tecido adiposo. A pessoa está falando que comer aquele cachorro quente podrão antes de deitar. Pois o podrão, exatamente. Vai te dar pesadelo, né? Vai te dar pesadelo. Eu acho que quem está nos assistindo deve ter até pode até tá pensando e raciocinando aqui junto com a gente, que quando come um tal desse podrão, que muita, né, vem com, enfim, vamos pensar naquele hambúrguer que vem com aquele monte de queijo, que vem com bacon e tudo que você quer e mais um pouco. No dia seguinte, quando você acorda, parece que aquilo não foi digerido e realmente não foi. Ainda tá, né, com aquela coisa assim, né? Porque o processo de digestão, o processo de digestão da gordura é lento. E outra coisa que eu quero falar para vocês, o fato de você comer à noite, o ato de comer, ele já emite um sistema de alerta do seu cérebro, tá ok? Sistema de alerta gera o quê? Estresse. Estresse gera o quê? Liberação daquelas substânciazinhas, cortisol, adrenalina que vai para o sangue, e se vai para o sangue, afeta o nosso sistema imunológico. E aí a sua qualidade de sono fica prejudicada. Você vai ter, no caso, à noite, como você altera esse metabolismo todo por conta desses hábitos irregulares, você tem um armazenamento de gordura no tecido adiposo, então você tem um risco maior de sobrepeso e de obesidade propriamente dito. Outros e você fatores não consegue de risco, fazer a degradação. Essas substâncias, o cortisol e a adrenalina, elas inibem a degradação de gordura, Léo. Então, vai acumular tudo. Um lanchinho à noite antes de deitar, né? Um leite... Mais leve. Leite quente, essa história é bom? Leite, não, você pode... isso, um chá, um leite, um biscoitinho. Café não. Né? Café não. O café, a cafeína, ela pode ser um estimulante. Então, se você tem uma dificuldade para dormir, pode ser que isso atrapalhe o seu sono, entendeu? Perfeito. A ideia é assim, à noite, se você não consegue ter aquele hábito de dormir um pouquinho mais cedo, tenta optar por coisas mais leves, entendeu? Então, isso já ajuda muito e evita que você também tenha sobrepeso, obesidade, porque é um fator de risco. Perfeito. Ô, Kátia, a gente já está quase uma hora aqui de bate-papo, o pessoal está gostando aqui, pelo que eu estou vendo aqui, que bom. Mas que bom. A gente vai... Então, já para chegar mais para perto do fim, eu acho que para a gente encerrar, tem uma questão importante, que tem um vídeo também, pessoas comentando aqui, a gente percebe, então, que não só tem a questão da alimentação, né, dos outros, aí você falou dos exercícios físicos, atividade física, sono e tal, que se a gente for juntar essas coisas, a gente percebe da necessidade de ter uma rotina,
né, estabelecida, né? E, como a gente falou, muita gente, principalmente, está com dificuldade de manter uma rotina nesse momento. Apesar de que, agora que estamos todos em casa, não estamos mais passando o dia inteiro na rua, em tese a gente poderia manter uma rotina melhor, né? A gente pode almoçar, fazer um lanche em horários mais fixos, já que você não está na rua, a trabalho, então tem dia que você come 2 horas da tarde, tem dia que você faz um lanche rápido, come um hambúrguer, né, no meio da tarde. Em tese, a gente tem a possibilidade de buscar essa rotina, né? Então, eu queria perguntar para você qual a importância de manter uma rotina, principalmente porque tem gente assim, eu sou uma pessoa que tem problema para ter uma rotina. Até que eu acho que a alimentação eu como bem, mas eu não tenho dificuldade de manter uma rotina. Né? Começa a caminhar, correr, aí logo depois eu abandono. Né? Mas tem gente que conseguia ter essa rotina antes, que agora está com dificuldade, né? Tanto para essas duas pessoas, as pessoas que já não têm o hábito de ter uma rotina rigorosa com a saúde completa, né? Sono, alimentação, exercício, como as pessoas que tinham e que agora não estão conseguindo. Como que a gente pode tentar usar essa questão de estarmos todos em casa a maior parte do tempo, quase, né, 24 horas a gente está dentro de casa. Como que a gente pode usar isso a favor da criação e da manutenção de uma rotina saudável nesses 3 aspectos que você citou? Então, Léo, já ouviu aquele ditado que não tem como fazer omelete sem quebrar ovos? Tem que começar. Eu acho que uma coisa que ajuda, então, assim, eu vou até compartilhar com a galera que está nos assistindo. Rotina é algo que faz parte da minha vida, eu já até conversei isso com o Léo, né? Porque eu vivo autismo dentro da minha casa, então os autistas precisam de rotina, sim, tá? Tem que ter tudo organizado, né? Você tem que ter tudo ali. Eu digo que os movimentos, eles têm que ser milimetricamente calculados, igual o Chapolin calculado. Tá, então, pensado, né? Tem, totalmente. Então, assim, você precisa da rotina até para que você possa tentar ao máximo compor a sua alimentação ao longo do dia e evitar, como uma pessoa falou há pouco, esse hábito de ficar querendo beliscar e comer toda hora. Tá ok? Então, você precisa estabelecer algumas regras. Você, pelo menos, priorizar o horário de você levantar. Você tem que fazer isso. Né? Você criar esses exercícios. O horário que você tem que levantar. Uma coisa bacana que ajuda também, por exemplo, prepara cardápios semanais. Ah, mas eu não sou nutricionista. Não, você não precisa ser nutricionista. Com base nesse bate-papo aí que a gente está tendo, bola cardápios semanais para que você possa se nortear daquilo que você vai fazer, daquilo que você precisa comprar, da lista de compras que você precisa fazer. Quando você sai da rotina e quando você sai dessa zona de conforto, é que o estresse e a ansiedade, eles ficam mais atenuados. Por quê? Porque você, na verdade, vê que o seu tempo ele não rende. E aí você se cobra. Meu Deus, e essa hora eu ainda não fiz o almoço. Nossa, essa hora eu ainda não limpei a casa. Então você pode, de repente, poxa, você tem a casa para limpar durante o dia, de repente no dia anterior você limpa ela um pouquinho no final da tarde, limpa, para que no dia seguinte você não tenha que fazer e você possa se dedicar, de repente... Talvez criar dias, né? Hoje, toda terça-feira eu vou arrumar tal coisa, né? Quarta-feira eu vou me dedicar... A semana é muito longa, então você pode criar, olha, esse dia e esse dia eu vou tirar para limpar a minha casa. Então, na hora que você for fazer a alimentação, você vai optar por preparações mais simples, que não demandem muito tempo de cozinha, né? Ah, nesse dia aqui eu vou investir na cozinha, então eu vou cozinhar feijão, eu vou congelar esse feijão e colocar ele no pote. Então, existem alguns alimentos que você pode deixar... que você pode congelar, que podem ser alguns... A gente pode fazer você falou um calendáriozinho, colocar na porta da geladeira, né? Hoje eu vou... aí você falou, o que seria um equilíbrio legal, assim, numa relação de comer quantidade de carne vermelha, carne branca, numa rotina de almoço, pensando assim, você deve comer tantos dias na semana. Esse negócio de comer 7 dias na semana, comer carne vermelha, não é legal também, né? Você alterna, né? O peixe é importantíssimo, né? Ele está inserido dentro da tua alimentação por conta do ômega 3, também que é um fator de proteção do sistema imunológico. Então, você variar o ovo, o peixe, o frango, a carne vermelha. É importante você
você está variando esses alimentos ao longo do teu consumo, né? Perfeito. Então, se você imaginar de segunda a sexta-feira, você pode aí tá brincando, colocando a carne 2 vezes, né? O frango 2 vezes, o ovo, o peixe, ou você tira uma da carne e coloca o peixe. Enfim, o ideal, eu acho, Léo, que criar essa rotina e estabelecer esse exercício de ter um cardápio, esse cardápio norteia a tua lista de compras, porque você precisa também, dentro de um supermercado, você não pode ir às cegas. Você tem que ir ao supermercado sabendo o que você quer comprar. Né? Senão então, você vai comprar, né, aquilo que a gente falou, né? Vai sair de lá com opção de ultraprocessado. Vai sair com um monte de ultraprocessados, coisas que não vão levar você a absolutamente lugar nenhum. Então, a lista de compras é importante, né? Ah, mas olha só, eu não sei cozinhar muito bem e tal. Olha, existem sites... Olha, eu conheço pessoas que não cozinhavam e agora estão tendo que se reinventar, porque como você faz? Né? E existem alguns... Não dá para pedir comida fora o tempo todo, né? Não dá para pedir comida fora o tempo todo, porque isso onera bastante o seu orçamento. Então, eu vou até dar uma dica para vocês, tem um site bacana chamado Panelinha. Ali tem receitas muito bacanas, muito simples, mesmo para aqueles aventureiros de cozinha. E o Panelinha... a função dele é oferecer várias receitas, como eu disse, fáceis e práticas, mas de comida de verdade. Então, a gente tem que comer de verdade. Perfeito. Kátia, olha só, muito obrigado, o pessoal gostou de muito nada. aqui. Eu queria ainda entrar num assunto aqui, mas eu acho que a gente vai reservar para uma segunda live que tem gente pedindo aqui, que é como fazer as crianças comerem melhor. Né? A gente pode fazer uma live sobre isso. Se você conseguir passar essa dica, eu acho que vai ajudar muita gente. Todo trancado, a gente quer saber como é que as crianças vão aproveitar essa quarentena para fazer as crianças se alimentarem melhor. Mas isso daria, né, fazer só isso já daria para ficar mais de 1 hora conversando. É verdade, né? Então, a alimentação é um tema muito vasto, né? Então a gente tem bastante coisa aí para e que afeta todo mundo, né? É do interesse de todo mundo. Ó, mas parabéns, você brilhantou aqui nossa live, que as pessoas gostaram muito. As pessoas gostaram das dicas, né? Vamos ver se quem vai passar a adotar, né, algumas rotinas, né, abandonar alguns maus hábitos, né, alimentares, para ficar bem com a saúde em dia, né, que é mais uma proteção, e não sair de casa, né, quem pode... Não sair de casa. Né? Pensa no pilar, gente, pensa no tripé, tá? Dormir alimentação cedo, saudável, né, sono, exercício físico, a base da alimentação... mais colorido, o prato estando mais colorido, você sabe que você então está ingerindo todas as vitaminas e minerais necessários. E por mais que o estresse e a ansiedade que estão aí, que não vão passar tão cedo para a gente nesse momento, você considerando esse tripé e todas essas informações, a gente vai passar bem e se rever numa próxima. É isso aí. Então, mais uma vez agradecer a presença da Kátia Mello aqui, nutricionista, né, formado pela FRJ, que está fazendo uma pesquisa na área de hábitos alimentares durante a quarentena aqui em Campos, né, Kátia? Com o pessoal do Campus de Macaé. Parceria com o FRJ de Macaé, o Núcleo de Estudos em Saúde e Nutrição na Escola da UFRJ de Macaé. Perfeito. E agradecer a presença aqui das pessoas que participaram, com perguntas, que interagiram com a gente, né? E quem sabe, vamos ver se a gente pode se reunir aí mais para frente, né, quem sabe quando a Kátia tiver os resultados aí dessa pesquisa, né, Kátia? A gente possa abordar mais um pouco sobre esse assunto, esse tema, né? E aqui fica um agradecimento aqui meu pela audiência aqui que participou e até uma próxima, né? Kátia, e Léo, se você me permitir, eu convido o pessoal a ir no Instagram do PSE, @PSE Campus RJ. Lá a gente tá @PSE Campus RJ. @PSE Campus RJ. Muitas tudo dicas. Minúsculo, maiúsculo, não importa, né? Tudo junto, @PSE. Lá tem os formulários, é isso? Todas as informações, a gente está produzindo uma série de materiais, principalmente nesse momento de Covid-19, a gente tem uma equipe multidisciplinar, todo dia tem informação fresquinha, novinha, então segue a gente. Vamos lá, pessoal, acessem lá
acessem o site do PSE também e o Instagram do PSE, né, @PSE Campus RJ, e participem aí da pesquisa que o pessoal está fazendo para direcionar políticas públicas, né, agora e depois que a pandemia passar, porque depois que a pandemia passar nós temos que tratar dessas... Temos! Alguém me ligou aqui. Então tá bom. Então, Kátia, muito obrigado mais uma vez, obrigado para todo mundo. De nada. E até uma próxima oportunidade. Boa saúde para todo nada. mundo. Obrigada, pessoal. Fiquem bem, tchau, se tchau. puder, fiquem em casa. Tchau. Isso. Beijo, tchau, tchau, um abraço. Tchau.